E a primeira aula, hoje eu queria falar sobre o que é gnose vegetal, né? A gnose vegetal, na verdade, é o conhecimento antigo, ancestral, que nos traz as curas naturais em que as ervas, as medicinas, as plantas podem nos conduzir. É um ensinamento que revitaliza a confiança, né, dessa força cósmica de ligação entre nós, seres da natureza, e a própria natureza, já que nos enxergamos alheios a ela, né? Infelizmente nos enxergamos à parte. Então, até é parte do conteúdo que eu vou falar em breve. É uma verdadeira odisseia você caminhar sobre a gnose vegetal. E a gnose vegetal não tem obrigatoriamente a ver com ervas de poder, que isso é uma facção. Gnose vegetal tem a ver com conhecimento sagrado, místico, de interligarmos a essa erva. Sabe, como o alecrim, que é utilizado para a cura de questões femininas, foi utilizado muito na época da peste negra, como junto com o vinagre, né, que era o vinho azedado, para purificar e limpar as infecções. Então, todas as medicinas que nós usamos, que são de forma natural, elas têm um conhecimento sagrado. Na alquimia, nós falamos do quinto elemento da planta, que muitas vezes é a essência final dessa planta. Isso é um conhecimento também muito refinado em podermos extrair a essência que aquela planta pode nos conduzir na nossa saúde física, mental, e emocional e espiritual, cada um na sua forma. E essas práticas espirituais, sagradas, antigas, elas nos ajudam a nos encontrar como seres humanos, né? A encontrarmos a verdadeira compreensão da vida, da realidade, da nossa necessidade. Existe um princípio de atração no conhecimento espiritual oculto, no ocultismo, que fala que as doenças que você possui, a cura está no seu jardim. Isso é muito, muito bacana. Teve uma época que eu recebi um irmão espiritual aqui, que ele ficou um tempinho aqui na minha casa, ele tinha problema nos rins, problema de pedra, esse tipo de coisa. E tem o picão. De repente começou a nascer picão na casa inteira, e aqui tem um grande jardim, né? Tem uma mata aqui onde é a casa monástica, e começou a ter muito picão na área. Por quê? Porque era aquela ação de atração, tanto que chegamos realmente a fazer um chá de picão para ele tomar, ele falou que começou a se sentir bem. Então a natureza, ela responde porque nós estamos conectados a ela. A gnose vegetal mostra esse conhecimento sagrado que a gente se perdeu nele. A gente se perdeu porque a ciência muitas vezes trouxe a compreensão bioquímica em relação a nós, mas faltou essa ligação holística, né? Mais aprofundada, mais realizadora, mais completa sobre tudo isso. Algumas plantas podem ser usadas, cada uma para uma finalidade. Você tem plantas que são realmente para questões físicas. Outras vão te ajudar muito em questões emocionais. Então, quando você trabalha com aromaterapia, você aprende muito rapidamente isso, porque a aromaterapia é o quinto elemento de cada planta. É assim que a gente reconhece como a questão dos florais de Bach, também, que alguns são florais de Bach livres, né, de uma planta só, outros são misturas, né, que ocorre, que é o caso do resco e outros tipos de florais. E a cura dessas doenças, elas são bioquímicas, mas também são de cunho emocional, porque nós somos uma sopa química. O que nós refletimos emocionalmente acaba nos afetando o corpo fisicamente. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem reverenciada e pensada sobre essa questão da nossa ligação junto a essas plantas sagradas. E como que você se liga a elas? Bom, através de meditação, oração, usar, né, a planta. É uma coisa muito, muito bacana, né? Foi uma das minhas experiências de gnose vegetal enteógenas, foi muito significativa. Que eu me vi parte de uma árvore
e entendi claramente que nós somos seres em movimento. Todos nós somos seres em movimento, estamos sempre nos movimentando. As árvores, elas são seres que ficam fixas no lugar, elas ficam paradas, elas se tornam parte daquilo. Nós, muitas vezes, não nos achamos parte de muitas coisas porque a gente não para em lugar nenhum. Você está tentando se encontrar o seu lugar, né? Me lembro dos ensinamentos de Dom Juan. Encontrar o seu lugar de poder. A planta, a árvore, nasceu no seu lugar de poder. Ela está ali só como ser imóvel, observando. E nós estamos tentando agir. Quando nos tornamos parte disso, no caso de ervas de poder, no caso teógenas, né, dentro da gnose vegetal, ela nos dá essa perspectiva de um ser imóvel, e isso é único em experiência de cognição, de consciência. Conseguimos tornarmos observadores, porque as plantas são observadoras. Entende? A importância de enxergarmos isso e nos aprofundarmos nessa natureza. Porque essa natureza ela é oculta porque nós não estamos nos conectados a ela. Quando você se conecta a ela, ela para de ser tão oculta. O índio enxerga o lado oculto da floresta, porque também existe, mas ele está muito mais conectado à floresta do que você. Então essa conexão faz com que ele absorva melhor a experiência. Além do mais, a nossa questão, nossa mente, que eu vou falar em breve, nossa mente não para, né? Ela tem a dificuldade de racionalizar as coisas, não de vivenciá-las, não de viver o agora, de estar aqui e agora, naquele instante, naquele momento. Então, elas muitas vezes nos ensinam uma conexão divina, que nos guia a um estado de consciência mais elevado, mesmo sendo a hortelã. Filhos, eu me lembro uma vez, uma passagem minha pelo Marrocos, em Marrakech, eu estava lá e fui tomar um chá de hortelã, que me lembro do aroma até hoje. Era um proprietário de uma loja que vendia túnicas de seda daquelas chiques, né? Em Marrakech. E eu me lembro que ele pegou, o rapaz estava passando, ele pegou um maço, né, de hortelã, lavou as mãos, apertou tudo num copo, jogou a água quente. Aí ele pegou e foi cheirar, e eu fui cheirar junto. Nossa, era uma terapia pura, né? Aquilo limpa o nariz, as vias nasais, te dá um gosto maravilhoso, agradável na boca. Aquilo muda a tua sensibilidade, muda a tua perspectiva, a tua percepção. As pessoas falam muito de ervas da gnose vegetal, muito ligada às ervas de poder. Mas a gnose vegetal está ligada à magia, à força da alfazema dentro do processo de magia, à força de várias plantas que nos auxiliam nessa cura. Cada tradição espiritual tem sua erva de poder. O pragmatismo tem as suas. Tem também o seu processo de gnose vegetal. Todas as tradições. Você vai lembrar do cristianismo, a oliveira, todas a palmeira dentro do Islã, a rudraksha, a figueira de Bengala, a tulasi, manjericão, não. Tulasi Devi Maharani. Ali, mano. Tulasi Devi Maharani, um espírito, mais do que uma força de cura, ela se tornou um espírito, se tornou um deus, uma deusa perante a presença do meu Senhor Bhagavan, meu Senhor Shri Krishna. E Haribol para falar isso. Então é muito profundo a ligação que as plantas se transformam. No caso de Tulasi Devi Maharani, ela alcançou o estado de tornar-se, dentro da compreensão da mitologia do hinduísmo, ela se tornou uma deusa através da graciosidade dela e manifestou também uma relação física junto à natureza, colocando-se no jardim de Vrindavana, né?
o jardim das Túraces, o jardim do manjericão, né? Aprender a transcender esses limites, a gente consegue aprender mais sobre nossa fé, sobre nossa aceitação pessoal, e que nos dá um significado, um propósito desta planta sagrada. Esta planta sagrada, ela é sagrada porque temos essa oportunidade de conexão e vibrarmos junto a essa presença. E o tempo para você aprender isso é longo, isso que é a questão. Existem plantas que você aprende muito rapidamente, que eu falo rapidamente há algumas semanas, alguns meses, o seu princípio de gnose, né? Gnosis, conhecimento mais sagrado, mais espiritual, físico, porque esse conhecimento tem que ser tanto científico, como emocional, como espiritual. Vamos lembrar disso, né? Que a planta se completa sobre essas três perspectivas sobre nós. Então, a importância de nós termos uma conexão profunda dela e aprendermos o verdadeiro significado dela leva tempo. Quando a gente fala de ervas de poder, no caso, com este vídeo aqui vamos falar de ayahuasca, filhos, a ayahuasca leva mais de uma década para você absorver, e se você tiver percorrer o caminho da forma certa. Existem certos e errados, infelizmente, nesse caso. Porque o certo é você se conhecer, é você se aprofundar dentro de si. Não é ficando em festas, dançando, tomando atenção ao trabalho do outro. É você se aprofundar, se conectar com a planta, com você, entrando nesse processo de supraconsciência, trazendo uma reflexão inteligente sobre a vida, uma epifania de realização. E para isso você precisa aprender, compreender o que é importante e que você até hoje talvez não saiba. Estou aqui tentando lhes ajudar e ampliar esse nível de conhecimento. E tem que ter paciência, porque na verdade a conexão sobre a gnose vegetal muitas vezes tem relação à mediúnica, que é um dos temas que a gente vai falar. Porque, na verdade, depende da tua clareza de entendimento, reflexão emocional. Tem muitos eles, muito porém. Tem os seus segredos mais profundos, né? Porque são muitos, por exemplo, a semente. A semente, na verdade, ela nos traz o renascimento, a renovação, o crescimento pessoal. Então, cada erva de poder, cada planta, cada processo de gnose sagrada, vegetal, ela vai trazer um conhecimento diferente sobre a semente. E cada planta é diferente. Cada planta é diferente. Se a gente falar, por exemplo, sobre datura, a erva do diabo, de Dom Mestre Dom Juan, ele fala sobre a raiz, sobre o tronco, sobre as folhas e sobre a flor. E você tem que percorrer esse caminho dentro de uma sequência específica de medidas, porque tem que lembrar que ervas de poder, elas são perigosas, vamos falar disso ali na frente. Temos que estar junto a pessoas de extremo conhecimento para realizar ervas de poder, e algumas pessoas que têm que estar além do conhecimento, têm que estar profundamente realizado dentro desse processo, porque senão a pessoa vai partir para uma melhor, né? Vamos para um mundo dimensional mais refinado, assim esperamos. E como a questão também da floresta, o ecossistema, a interligação de todas as espécies, estamos todos interligados, somos um só, como do mesmo jeito que eu falei que as plantas que nós precisamos para a nossa cura nascem em nosso jardim, muitas vezes com ervas daninhas, como eu aqui expliquei. Como a fruta, né, que representa a abundância, a fertilidade, a renovação da vida, as folhas que nos protegem, nos oxigenam. Cada parte da planta tem o seu conhecimento, ok? Então, o que é a gnose vegetal? A gnose vegetal é uma abordagem holística, baseada na sabedoria ancestral, a sabedoria antiga, que ela vem nos conduzir para um conhecimento mais refinado. Os princípios da gnose vegetal têm a ver com... são físicos, tanto como emocionais, como também materiais. Então, o que você consegue de benefícios na gnose vegetal? Você consegue relações
físicas, materiais, corporais, emocionais e espirituais. Agora, depende da erva e depende como você vai usar, depende da planta que você está usando. Vamos lá, tá? Não coloque tudo no mesmo saco. Balaio, fala aqui no Brasil, né? Isso. Quais são as principais técnicas usadas para a gnose vegetal, para você se conectar? É meditação, sabe? Projeção mental, visualizações criativas, uso da planta, né, do floral, da erva de poder, sabe? Trabalhar com essas conexões relacionadas a ela, ter essa proximidade, né? Como a gnose vegetal pode ajudar no nosso processo de cura? Bom, começa que depende da erva. Vamos lá, depende da erva, depende da planta que você está usando. Mas, de princípio, ela vai interferir diretamente nos chakras, é certeza. Dependendo da erva, em chakras diferentes. Vai aumentar a nossa... se for uma gnose vegetal teógena, nós estamos falando de aumento da consciência, aumento dos princípios de humor também, porque é bioquímico, que é o caso do jagube, né? Aumenta a nossa libido, aumenta a nossa qualidade emocional, sabe? Diminuição do estresse, tem curas físicas, depende. É uma infecção, vamos colocar sangue de dragão, dá um corte ali, você coloca o sangue de dragão, ele vai curar. O aroma do sangue de dragão te remete a uma experiência cognitiva. Cada erva tem... como talvez, para alguns de vocês, lembrar de cebola e alho, lembra da comida da mãe. Você cheira aquele aroma que te remete à comida da mãe. É uma relação emocional que você tem com ela. Quais são os principais princípios da gnose vegetal, né? Primeiro, respeito à natureza. Nós somos parte dela e ela parte de nós, né? E que a energia das plantas tem uma força curativa que manifesta-se materialmente, emocionalmente, espiritualmente, como eu estava falando. Quais as principais ervas usadas na gnose vegetal? As principais mesmo, vou até ler aqui porque elas são muito conhecidas, que é a alfazema, camomila, hortelã-pimenta, lavanda, macela, melissa, menta, alecrim, erva cidreira, são as principais. E se for enteógenas, tabaco, ayahuasca, no caso que a gente está trabalhando no caminho verde, né? Então seria sananga também, nós teríamos a caiçuma, tem várias outras formas de trabalho dentro da gnose vegetal do caminho verde, que eu não quero me ampliar nisso. Tanto que eu falei que eu estou me atendendo, vocês estão vendo o tempo que eu estou levando, mas isso aqui é um resumo do resumo. O curso principal, em breve, vocês vão ter acesso àqueles que desejarem. Isso aqui é um resumo do resumo. Como é possível se conectar às plantas? Já falei, vamos lá. Tem uma lista aqui de coisas para responder. Meditação, utilizar-se da planta. A aromaterapia é uma grande forma de conexão. Pessoas que têm alergia, por exemplo, a hortelã-pimenta ajuda bastante. Cada doença que você tem que lembrar que a aromaterapia é você estar se alimentando daqueles átomos, daquelas moléculas bioquimicamente. Você, quando cheira o abacaxi, uma fruta, você está comendo ela. Partículas daquilo ali são alimento. Elas poderiam, se for uma grande quantidade, com certeza se teria até calorias sobre isso. É sério, porque são partículas que estão no ar. O que você cheira, você se alimenta. O que não é muito legal de lembrar quando você passa por um rio podre, algum cheiro ruim, porque você está se alimentando daquilo. É real. Quando você vai... os cozinheiros de plantão, quando você faz um prato, o aroma dele te nutre. Te abre o apetite. Né? Nossa, aquele aroma, já estou com fome. Por quê? Porque você começou já a se alimentar sobre ele.
Então, a meditação, a visualização criativa, a utilização da aromaterapia vão somar bastante nesse ponto, ok? Eu vou finalizar por aqui, porque senão eu vou ficar mais 1 hora, 2 horas falando só da introdução, tá? E agora a gente vem para o próximo vídeo, a Jornada do Nagual, ok? Minhas mais humildes reverências, e vamos aprender, vamos nos desenvolver e vamos chegar aonde queremos, que é nos conhecer, é conhecer a Deus, é desenvolver a vida material, emocional e espiritual de uma forma unida, holística, evolucionária para o nosso ser.